Em 11 de setembro de 2001, ocorreu o ataque terrorista mais mortal em solo americano. Após o ocorrido, buscar os responsáveis virou parte essencial da política externa americana. No vídeo de hoje, vamos analisar a caçada a Osama Bin Laden e a Operação Mortal em seu complexo. No dia 11 de setembro, a Al-Qaeda lançou um ataque coordenado envolvendo 4 aviões. Os alvos eram os principais símbolos do poder americano: o Pentágono, o Capitólio dos Estados Unidos e as torres Norte e Sul do World Trade Center. 2 aviões atingiram as torres gêmeas, matando todos a bordo, muitas pessoas nas torres, além de centenas de socorristas que morreram ao entrar nos prédios. Outro avião colidiu com o Pentágono, a sede das Forças Armadas dos Estados Unidos. 125 pessoas morreram, junto com todas as 64 pessoas a bordo. O 4º avião também foi sequestrado, mas os passageiros reagiram tentando retomar o controle da aeronave. Acredita-se que o alvo fosse o Capitólio dos Estados Unidos ou a Casa Branca. A luta causou a queda do avião, evitando uma tragédia ainda maior. Ao todo, os ataques mataram 2.977 pessoas. Milhares ficaram feridas, muitas com lesões permanentes pelos destroços. Bin Laden não assumiu a responsabilidade pelo ataque inicialmente, embora os serviços de inteligência alemães e americanos tenham interceptado comunicações que pareciam confirmar seu envolvimento. Uma declaração que ele divulgou pela Al Jazeera negou o envolvimento da Al-Qaeda, embora tenha elogiado quem realizou esses ataques. Mas em 2004, Bin Laden divulgou um vídeo pela Al Jazeera no qual admitiu seu papel no ataque. Ele afirmou que seu objetivo era levar os Estados Unidos à falência e fazer o país mergulhar no caos. Mas não seria a primeira vez que Bin Laden chamava a atenção da inteligência americana. Em seus primeiros anos, ele organizou combatentes Mujahideen durante a invasão soviética do Afeganistão. Após a guerra, Bin Laden dedicou sua vida a espalhar a jihad, remover a influência ocidental do Oriente Médio. Diversos ataques foram realizados por sua rede terrorista no Iêmen, no Quênia e na Tanzânia. Ataques a embaixadas americanas provocaram ataques com mísseis a campos da Al-Qaeda no Afeganistão e Bin Laden entrou na lista dos mais procurados do FBI. Semanas após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. O objetivo era derrubar o regime talibã e destruir os integrantes da Al-Qaeda. Mas a localização exata de Bin Laden não era conhecida na época. Quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, a CIA teria um papel fundamental na coleta de informações sobre o paradeiro de Bin Laden. Acreditava-se que ele se escondia nas Montanhas Brancas, na fronteira entre Paquistão e Afeganistão. Apesar das intensas campanhas de bombardeio e missões de operações especiais, acredita-se que Bin Laden fugiu pelo complexo de cavernas de Tora Bora no final de 2001, escapando para o Paquistão. Por quase 10 anos, ele foi o fugitivo mais procurado do mundo. A CIA e outras agências de inteligência rastrearam transações financeiras, monitoraram comunicações e interrogaram detentos em prisões secretas, tudo em uma tentativa desesperada de descobrir seu paradeiro. A recompensa por informações que levassem à sua captura foi aumentada para 25 milhões de dólares, mas tudo isso não levou a nada além de becos sem saída. Isso mudou com a identificação de um de seus mensageiros de confiança, Abu Ahmed al-Kuwaiti. Agora, Bin Laden evitava telefones via satélite após o sinal de um associado ser usado para coordenar um ataque com mísseis. Em vez disso, ele usava mensageiros de confiança para transmitir mensagens e fornecer suprimentos. Al-Kuwaiti foi rastreado até um complexo na cidade paquistanesa de Abbottabad, a menos de 1 milha de uma academia militar do Paquistão. Foi justamente desse complexo que Bin Laden divulgava fitas de áudio e vídeo incentivando outros jihadistas a travarem sua própria guerra santa contra o Ocidente. Essas fitas acabariam inspirando muitos outros jihadistas a realizarem seus próprios ataques, incluindo os horrendos atentados à bomba em Londres em
7 de julho de 2005. Após meses de vigilância, suspeitava-se que Bin Laden e sua família estavam vivendo dentro do complexo, mas isso só foi confirmado por meio de um método particularmente controverso. A CIA procurou verificar se Bin Laden realmente estava vivendo nessa cidade paquistanesa por meio de testes de DNA. Eles tinham o DNA da irmã de Bin Laden após sua morte nos Estados Unidos, em 2010, mas precisavam obter amostras das pessoas que viviam no complexo. A CIA sabia que apenas alguns funcionários da saúde responsáveis por vacinas contra poliomielite nas crianças do complexo conseguiam acesso ao local. A extração de DNA dos moradores do complexo seria disfarçada como vacinação contra hepatite, caso conseguissem coletar o DNA das agulhas. E se houvesse uma correspondência com o DNA de Bin Laden, isso confirmaria que Bin Laden estava localizado ali e a operação receberia sinal verde. Então, a CIA procurou um importante funcionário da área de saúde da região para agir em seu nome e obter as amostras de DNA necessárias. O profissional de saúde organizou a implementação do programa e, segundo relatos, providenciou para que uma enfermeira que entrava no complexo levasse um dispositivo eletrônico desconhecido. Não está claro se a vigilância dentro do complexo ou as amostras de DNA confirmaram a localização de Bin Laden, mas, logo após a conclusão do programa falso de vacinação, foi dada a autorização para realizar a operação. No meu aniversário, em 2 de maio de 2011, a Operação Lança de Netuno foi autorizada pelo presidente Obama. 2 helicópteros Black Hawk especializados voaram para a cidade paquistanesa. A bordo estavam membros da elite SEAL Team 6. O objetivo deles era matar ou capturar o esquivo Bin Laden. A primeira equipe desceu do helicóptero para invadir o complexo, enquanto a segunda garantia o perímetro. A equipe arrombou o complexo usando explosivos e avançou pelos prédios. Durante a operação, os agentes mataram várias pessoas consideradas uma ameaça, incluindo o filho adulto de Bin Laden, Khalid Abu Ahmed al-Kuwaiti, e a esposa de al-Kuwaiti. No terceiro andar, Osama Bin Laden foi finalmente localizado. Existem relatos divergentes sobre o que aconteceu naquela noite e como Bin Laden foi realmente morto. Um relato diz que enquanto os SEALs subiam ao quarto de Osama Bin Laden, no terceiro andar, ele espiou pela porta ao ver os americanos avançando pelas escadas. Ao verem seu alvo, o líder dos SEALs abriu fogo, embora esses disparos não o tenham matado. Quando os SEALs entraram no quarto, eles se depararam com Bin Laden e várias de suas parentes do sexo feminino. Uma esposa de Bin Laden foi baleada na perna ao aparentemente avançar contra os agentes. Outro relato detalha como Bin Laden estava usando as mulheres como escudo humano antes de ser baleado 2 vezes na testa. Outro relato detalha como ele, na verdade, foi ferido quando o SEAL que ia à frente abriu fogo e quando eles entraram no quarto, atiraram no Bin Laden ferido enquanto ele estava deitado no chão. O corpo dele foi levado pelos agentes e colocado em um helicóptero Chinook. Do complexo foram levados informações valiosas, discos rígidos de computadores e todo tipo de equipamento eletrônico. O corpo de Bin Laden foi então levado de avião para o USS Carl Vinson, onde foi enterrado no mar em até 24 horas. Acreditava-se que ele foi lançado ao oceano para evitar que seu túmulo virasse santuário, mas a decisão de descartar o corpo assim foi controversa. Além das especulações sobre se Bin Laden foi realmente morto ou não, alguns estudiosos muçulmanos argumentaram que o enterro no mar não estava de acordo com os ritos de sepultamento da Sharia. Mas os americanos insistiram que o enterro no mar era a única opção, já que encontrar um país disposto a receber os restos mortais de Bin Laden em um período de 24 horas, conforme especificado pela Sharia, teria sido muito difícil. Assim que a operação foi concluída, Obama anunciou a morte de Bin Laden naquela noite, embora a Al-Qaeda não tenha morrido com ele naquela noite. Com Ayman al-Zawahiri assumindo o controle,
Pelo menos até sua morte em 2022, a Al-Qaeda jurou vingança pela morte de seu fundador, junto com outros jihadistas inspirados por Bin Laden. E essas não eram ameaças vazias. Em agosto de 2011, quase 90 atentados terroristas distintos já haviam sido realizados, somente no Paquistão, resultando em mais de 1.000 mortos e feridos. As consequências da operação foram enormes. O homem responsável pelo maior ataque terrorista em solo americano estava finalmente morto. A figura que havia gerado tanto ódio e desencadeado uma resposta massiva não existia mais, mas sua morte não significaria o fim do terrorismo islâmico nem sinalizaria o fim da missão no Afeganistão e no Iraque. Acredita-se que a guerra ao terror tenha tirado mais de 900.000 vidas. Quantias enormes foram gastas em uma série de guerras, cujas consequências ainda são sentidas até hoje. Desde a queda de Saddam Hussein até a ascensão do Estado Islâmico, esses grandes eventos podem ser atribuídos a Bin Laden e seus planos de jihad. Mesmo em países fora da guerra, a restrição das liberdades civis em nome do combate ao terrorismo foi uma consequência importante. Quanto ao Paquistão, eles ficaram indignados com a incursão em seu território e por terem sido mantidos no escuro. O profissional de saúde que ajudou a CIA a obter o DNA se chamava Dr. Shakil Afridi. Ele foi preso pelas autoridades paquistanesas, depois que foi revelado que ele havia ajudado a CIA ao conduzir uma campanha de vacinação falsa para ajudar a confirmar a localização de Osama Bin Laden. Apesar de muitos acreditarem que esse foi o real motivo de sua prisão, ele não foi oficialmente acusado de ajudar a CIA. Em vez disso, ele foi condenado e sentenciado a 33 anos de prisão sob acusações de supostos vínculos com um grupo militante proibido e não por seu papel na operação contra Bin Laden. Quando a notícia do programa falso de vacinação surgiu, a hesitação aumentou e logo os casos de poliomielite subiram no Paquistão. As relações entre o Paquistão e os Estados Unidos pioraram, com elementos das Forças Armadas e do governo paquistanês sendo suspeitos de alinhamento com grupos jihadistas. Mas, no geral, a operação foi mais uma grande vitória moral e de propaganda para os Estados Unidos, provando que aqueles que ousam atacá-los serão caçados, não importa quanto tempo leve. Bin Laden esperava provocar os Estados Unidos a entrar numa guerra sem fim e levar o país à falência e ao descrédito. Se ele conseguiu ou não, deixo para você decidir.